Olha, é o seguinte, eu tô. Vou ver se eu consigo dar uma clareada aqui na matéria de química. Tá, eu tô com a cara coçando pra caramba, que eu tô com um problema na garganta, tô com dor de garganta, os caramba. Tô sem tripé também, mas creio que qualquer acréscimo de conhecimento seja válido, né? Então pode ser que no meio do vídeo eu dê umas fungadas, tá bom? Mas é isso aí. A prova de química vai girar toda em torno desses hidrocarbonetos ramificados, tá? Muito importante nós lembrarmos sempre que hidrocarbonetos vão estar sendo feitos aí de hidrogênio e carbono. E se perguntar qual que é meio que o bagulho em torno de que vai estar girando principalmente, é através do carbono, tá? Teve uma questão que ela colocou na revisão lá, falando, perguntando, né? Aí tinha oxigênio, hidrogênio, carbono, não sei o que, tá? Não cai na. Não cai não, hein? Tinha fósforo, que é P, várias merda lá. Vai ser carbono, tá? E vamos lá. Eu não sei nem como é que eu vou estar passando isso pra vocês. Não tenho nem ideia, não tenho nenhum planejamento. Mas. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Tá. Primeiro, tabelinha. Memorizem isso aqui. É... Vamos lá, essa tabelinha aqui, ó. Metil e caneta. Metil. Não, metil não, metil. Et. Prop. Tá? E but. Tá? Não é difícil. Memorizem isso aqui. E a partir do boot, que é o quarto, né? Seguindo aqui nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Você contém quatro. Aí a partir do 5 é aquilo que a gente já conhece. Pente de penta, e aí vai indo. Pente de penta. Hex de hexa, e aí vai indo. Hept de hepta, tal, aí vai seguindo. ACT de O. E assim vai indo. 8. Aí até chegar no 10. 10 acho que é D. Não sei. Não sei, não tô lembrando, né? É deck alguma coisa. Tá bom? Aí isso daqui que vai ser uma das coisas mais importantes. Tá? Vocês têm que memorizar isso aqui. Ok? Agora, deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Pera aí. Continuando. A prova, só, você vai ter que, isso aqui, ó, você vai utilizar isso aqui de duas formas. Na na cadeia principal, você vai usar essa tabela em relação à cadeia principal. E em relação a ramificações. Tá? Você vai usar essa tabela aqui para poder estar classificando de duas formas. Primeira forma, em relação à cadeia principal, e a outra forma em relação a ramificações. Tá ok? Deixa eu fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui se, se. Tá bom de ser? Não, botar mais. Se. Tem quantos seis aqui? Tá. Digamos que isso aqui. Tá, deixa eu colocar aqui. Eita. Vou colocar aqui uma ramificação. Isso aqui, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é uma ramificação. Tá? Tá saindo da cadeia principal e tem carbono, é uma ramificação.
Colocar um C aqui. Não, melhor. Tem mais coisa para explicar. Vou colocar um C aqui. Tá? Coloquei um C aqui. Como é que eu vou estar fazendo para poder saber qual que é o nome desse hidrocarboneto? Primeira coisa, eu vou achar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É o lugar onde eu tenho... Vem cá, será que tu tá pondo o microfone? Acho que não sei, acho que tava. Mas o que é a cadeia principal? É o lugar onde vai ter a maior sequência de carbonos. Tá? Não se engane que o carbono vai estar sempre no... que a cadeia principal vai estar sempre no meio. Tá? Você tem que ver onde que a sequência vai apresentar o maior número de carbonos. Então, claramente é aqui. Tá, encontrei a cadeia principal. Eu vou agora focar na cadeia principal. Lembra que eu falei que eu vou usar essa tabela para classificar em cadeia principal e nas ramificações? Vamos focar primeiro na cadeia principal. Achei aqui, sei que essa é a minha cadeia principal. Vamos contar quantos carbonos eu tenho nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Se eu tenho 8 carbonos, vamos contar aqui. Met é 1, et é 2, prop é 3, but é 4, e assim vai indo, até chegar aqui. Aqui é 8. Então, em relação à cadeia principal, eu sei que eu vou ter aqui, ó. OCT. Já tem um OCT ali. Correto? Agora, eu tenho que saber em relação a outros três termos. Falando-se de cadeia principal. Vai ser AN, o O ele vai permanecer. Tá? O O vai ser sempre o mesmo. Porque vai indicar que é um hidrocarboneto. Então, isso aí você não tem que memorizar. Sempre vai terminar com O em relação à cadeia principal. Mas eu tenho que saber se é um octano, um octeno ou um octino. Tá? Se ele é um ano, eno ou ino. Isso aqui vem de onde? Vem do... Se ele é um alcano, alceno ou um alcino. Tá tudo esculachado, não sei se você tá entendendo, mas é só para poder estar fazendo a introdução. Depois eu vou ver se eu consigo fazer o exercício ali e gravar. Não sei se vai ser possível. Tá? Como é que eu vou saber se aqui vai ser octano, octeno ou octino? Através disso aqui. O alcano é quando eu tenho somente ligações simples. Então toda vez que tiver só ligações simples na cadeia principal, vai ser um alcano. Deixa eu ver aqui, sair da lâmpada, pronto. O alceno, quando eu tiver ligações duplas, pelo menos uma ligação dupla. E o alcino, quando tiver pelo menos uma ligação tripla. Tá, Paulo, mas vai vir com esse nomezinho bonitinho? Não, eu quero te ferrar, não vai vir com esse nome bonitinho. Ligação simples, eu sei que a cadeia ela é saturada. E fungada. O alceno, ele vai ser insaturado. Por que insaturado? Porque eu não vou ter mais uma ligação simples, mas pelo menos uma dupla. Passou de um, eu já chamo de insaturado. Insaturada. E o alceno também vai ser insaturado. Por quê? Porque passou de uma ligação. Se eu só tenho uma, é saturada. Se eu tenho mais de uma, ele já passa a ser insaturado. Então, insaturado também. Tá? São termos que vão vir lá na prova. Tá bom? E deixa eu ver mais o que. Tem mais coisa, mas eu vou lembrando no meio do caminho. Tá, então aqui vai ser o quê? Eu só tenho aqui na cadeia principal ligações simples. Então, ele vai ser um alcano. Tá? Então, AN.
AN. Então ali eu formei um octano. Tá bom? Em relação à cadeia principal, eu sei que é um octano. Ok? E mais uma coisa que agora eu lembrei, que não tinha lembrado naquela hora, é que todas essas cadeias aqui são cadeias abertas. Abertas. Vou botar aqui aberta, aberta e aberta. Ou seja, para ser um alcano, ou um alceno, ou um alcino, não vai formar aquele negócio de cadeia que forma o formato de anel e tudo mais, tá? Tem que ser aberta, aberta nesse nível aqui, ou assim, ó. Isso daqui também é uma cadeia aberta. Isso aqui também é uma cadeia aberta. Lembrando que como é que eu sei onde é que está carbono aqui? Cada vértice é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, 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 tá? Porque pode ser que caia dessa forma. Aqui mesma coisa, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então aqui eu tenho 4 carbonos, já que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mano, eu tô morrendo. 6 carbonos. Tá, mas foi só pra poder estar mostrando como exemplo pra vocês aqui. Tá apagando aqui. Tá. Sei que aqui é um octano. Agora vamos ver em relação às ramificações. Tá. Em relação às ramificações. Como é que eu vou estar fazendo? Vou usar a mesma tabela. Isso aqui você tem que estar na cabeça. Não é difícil de memorizar. Você vai memorizar só esses 4 aqui primeiros, ó. Met, et, prop e but. Ou se ficar mais fácil pra você, você lembra. Metil, etil, propil e butil. Ok? Daqui pra lá vai ser a quantidade. Penta que é 5, hexa que é 6, assim vai indo, tá? Não é difícil de memorizar isso não, tá bom? Você memoriza rapidinho. Se ficar difícil, você memoriza as 3 primeiras letras, ó. M, E, P, B. Aí tu escreve o M, aí completa com o resto. O E completa com o resto. O P completa com o resto. E o B completa com o resto. E daqui do 5 para baixo é a ordem numeral. Tá bom? Ramificações. Tem uma ramificação aqui. Correto? Quando eu tenho uma ramificação, deixa eu botar aqui. Tem uma ramificação apenas. Se é uma ramificação, ele é um match. Match. Sendo que só vai terminar em il quando eu falo de ramificações, galera. Fica atenta nisso, tá? Quando eu falo de cadeia principal, sempre vai terminar em O. Mas quando eu tô falando de ramificações, sempre vai terminar em il. Então, fica simples. Sempre vai terminar em il. Você só vai ter que contar quantas ramificações tem, tá? Então, por que são metil? Porque, em relação a ramificações, só tenho uma. Aqui, ó. Uma ramificação. Tá, Paulo, não me ficou claro disso aí. Tá, vamos dizer então que eu tivesse aqui em vez de ser um metil aqui, eu colocasse isso aqui, ó. Quantas ramificações aqui eu tenho? Antes eu tinha, se eu tivesse só isso aqui, é um metil, tá certo? Mas eu não tenho mais só uma. Eu tenho agora quantas? 2. Se eu tenho 2, é um ET. Então, vira um etil. E assim por diante. Se eu tivesse mais uma aqui, tenho quantas? 1, 2, 3. 3 ramificações. Então, em relação à tabelinha, é um match que tem 1, não. É um et que tem 2, não. É um prop, por quê? Porque são 3. Então, vira... E não vai caber aqui. Tem um sério problema com noção do espaço. Propil. Propil. Tá bom? Tá bom? Mas vamos voltar para lá, por exemplo, que eu tinha dado no começo. E ele vai voltar a ser um metil, porque só tem um.
metil. Tá? Continuando, agora eu tenho que formar esse nome desse hidrocarboneto, tá? Como é que eu vou fazer para formar esse nome? Olha só. Aqui eu tenho um metil, correto? Uma ramificação metil. Mas e se essa ramificação tivesse aqui? E deixar de ser um metil? Não, porque eu ainda tenho uma ramificação. Então ainda é um metil. Mas isso aqui acaba por ser diferente disso aqui. E como é que eu vou estar diferenciando isso? Numerando carbonos. Como é que eu vou numerar o carbono? Eu vou sempre começar do mais próximo da ramificação. Como assim? Se a ramificação tá aqui, eu vou começar a numerar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comecei a numerar daqui porque o carbono tá aqui. Ah, não entendi. Vou dar outro exemplo. Se o carbono, em vez de se localizar aqui, ele tivesse localizado aqui, eu ia poder começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5? Não. Eu tenho que começar de onde ele está mais próximo. Então eu vou começar daqui. Da direita agora para a esquerda, porque ali a ramificação está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é para quê? Só para me numerar os carbonos, tá? Numerei os carbonos. Agora, o metil está em qual carbono? No carbono número 2, correto? Então agora vamos para o nome, que é a resposta final. Fica na resposta final o número da posição que está a ramificação, tracinho, primeiro ramificação, depois cadeia principal. Qual o nome da ramificação? Metil. Tracinho. E agora o nome em relação à cadeia principal. Octano. Tá? Então, esse daqui é o nome desse composto aqui. Ok? Esse daqui é o nome do composto. Tá, Paulo, mas eu lembro que tinha aqueles negócios de dimetil, trimetil e tudo mais. Como que eu faço para encaixar isso aqui? Vamos lá. Você só vai fazer isso quando você tiver mais de uma ramificação com o mesmo nome. Ué, Paulo, não entendi, não consigo entender. Tá, vou mudar para você entender aqui agora. Apagar isso aqui. O Czinho foi embora, mas eu coloco ele ali daqui a pouco. Tá. Um Czinho aqui. Tá? Como assim? Ramificação com o mesmo nome. Eu tenho um metil aqui, correto? Mas se eu tiver isso aqui, eu não tenho duas ramificações? Tenho. Uma aqui e uma aqui. Correto? Duas não, vou colocar o mesmo lado não, vou botar pro lado de cá. Duas ramificações, correto? E as duas, quais são o nome dela? É uma ramificação só, uma aqui e uma aqui. O nome dessa daqui vai ser qual? Metil. E desse daqui? Metil também. Porque é uma só ramificação. Metil. Então como é que eu vou representar isso aqui no nome? Aí que vem aquela palhaçada de dimetil, trimetil e etc. Tá? Porque nesse mesmo aqui, nessa estrutura aqui, eu tenho dois metis. Então tem um metil aqui e um aqui. Então eu tenho dois metis. Então eu tenho um dimetil. Entendeu? Ah, mas se eu tivesse mais um aqui, por exemplo, não sei nem se pode fazer isso, mas se, exemplo, tivesse mais um aqui, é metil? É metil. Porque é uma ramificação. Só tem um. Então, tem três metis.
Aqui ia virar o quê? Dimetil? Não. Ia virar um... Você deve ter falado o nome aí. Trimetil. Entende? Entende? Virou um trimetil, por exemplo. Voltando aqui, eu vou apagar isso aqui para poder dar a nomenclatura final. Com os exemplos vai ficar mais claro para vocês. Tá? Não sei se a explicação tá ficando muito... Você tá conseguindo entender. Deve estar conseguindo. Mas vamos lá. Então vira um dimetil. Por quê? Apenas 2 metis. Dimetil. Como é que eu vou estar escrevendo isso ali? Naquele caso, naquela hora, eu botava o 2 e o tracinho. Porque eu só tinha uma ramificação. Quando eu tenho mais de uma ramificação, eu vou ter que colocar na frente o número da posição dessa ramificação. Mesma coisa, vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, no carbono 2 e no carbono 7,7, vou colocar aqui um tracinho, eles são onde tem metil. Tracinho dimetil. Sempre primeiro o nome em relacionado à ramificação e depois relacionado à cadeia principal. Octano. Entendeu? E é basicamente isso. A resposta final seria isso aqui. Seria, entre aspas. Tá? Mas agora vocês vão entender com os exercícios. Caraca, 5 e 10 já.